chamar o Leandro, Deus está me ajudando, me chamou. Foi louvado aqui a tua presença. A presença do Senhor renova todos os dias nossas vidas. A presença do Senhor permanece em nossos dias. A presença do Senhor é gostosa, né? É gostosa de se adorar, é gostosa de louvar, né? Vou estar entoando louvor. Peço que os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Glória a Deus. Não desanime.
Amém? Aleluia! Jesus, Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Essa luta vai passar, né? A luta vem, Jesus. mas passa. E a gente continua adorando o nosso Deus, né? Queria convidar aqui o obreiro Ricardo, que vai estar trazendo a palavra desta noite. Queria convidar os irmãos a colocar de pé, estender as mãos para cá. Vamos estar pegando o céu do Senhor na mão. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Queria dar uma paz. Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nos colocamos, Pai, diante de Ti, ó Deus. Pai, eu venho diante de Ti para entregar para o Teu servo em Tuas mãos, ó Deus. Pai, que eu peço aqui que o Senhor venha, Senhor, abençoar o Teu filho, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, poderosamente, Senhor, na vida do Teu filho, Pai. Pai, continua, Deus, usando ele, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, neste lugar, ó Pai. Pai, de onde, Senhor, ele for, Senhor, levar a Tua palavra, Pai, que o Senhor esteja com ele, Senhor. O Senhor venha, Senhor, instruir o Teu filho, Senhor. Pai, que Ele abençoe ele, Senhor, trazer, Senhor, uma palavra, Senhor, que venha, Senhor, confortar os nossos corações, ó Pai. Pai, que uma palavra, Senhor, Pai, que vinda de Ti, Pai. Pai, querido, Pai, se deixar que fosse, Senhor, uma palavra, Senhor, Meu Deus, seja, Senhor, uma palavra, Senhor, de correção, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, estar com nossos ouvidos, Senhor, atentos, Senhor, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a dizer a nossa vida nesta noite. Pai, que Ele continua, Senhor, abençoando o Teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Maravilha. Vamos comentar a igreja para o Senhor Jesus. Amém. Deus é bom demais. Deus é fiel demais. Confesso que os irmãos estão um pouquinho nervosos. Não parece que toda vez que a gente vem buscar a palavra do Senhor, parece que é sempre a primeira vez, né? Dá aquele frio na barriga, dá aquele gelo. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Aleluia. Eu vim aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor. Deus é bom. Mas também vim aqui para ouvir o Senhor falar comigo. Amém. Amém? Eu convido a igreja para vir comigo. As nossas Bíblias do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 9. Vou estar lendo até o versículo 11. Depois, obrigado. Depois a gente vai dar um salto lá para o versículo 39. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Um texto bastante conhecido. E a palavra do Senhor vai dizer assim: enquanto Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Mas Jesus respondeu: nem este pecou, nem os seus pais pecaram, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu Jesus na terra e fez lama com saliva. E ungiu os olhos do homem que era cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se os olhos e voltou vendo. Portanto, os vizinhos, aqueles antes tinham visto que era cego, disseram: não é este aquele cego que estava mendigando? Alguns diziam: era ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele próprio dizia: sim, sou eu. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos os seus olhos? E o que era cego respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, ungiu os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E tendo ido eu e lavado, recebi a visão. Agora se vão comigo até o versículo 39, para a gente concluir a leitura.
que vai estar dizendo assim: e disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Só até aqui. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha. Eu já estava meditando nessa palavra já tem um tempo, embora é um texto bem conhecido, né? Vai falar de um homem que era cego de nascença, né? O texto vai nos relatar que ele era um homem que nasceu cego, né? Eu estava estudando um pouco e o Espírito Santo de Deus ele sempre me confronta com um texto. Eu sempre peço a Deus para que primeiro venha tratar em meu coração o que Ele quer para a igreja. Eu sempre peço a Deus para que Deus venha primeiro tratar em mim, né? E Deus ele me despertou para esse texto, a qual vai falar de um homem que era cego. Embora a gente vê na Bíblia o Senhor Jesus fazendo tantos milagres, operando tantos sinais, né? Cegos então foi o que mais Jesus fez milagre. A Bíblia vai relatar em Mateus 11:5 que foram cegos e coxos, muitos que foram curados por Jesus. Mas a Bíblia vai relatar alguns com especialidade. Há um tempo atrás, a missionária Rosa esteve aqui pregando sobre o cego de Betsaida. E se você ver na Bíblia, também tem o cego Bartimeu. E assim, entre outros que foram curados por Jesus. E a gente sempre atenta para o milagre. A gente sempre atenta para o Senhor Jesus fazendo as suas maravilhas, né, no meio do povo. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer comigo com essa palavra? Curar o cego, né? E Deus ele me levou a uma estrutura de um estudo mais curioso, porque eu sou assim, irmãos. Quando Deus começa a me despertar numa palavra, eu sou muito curioso. Eu vou estudar, vou pesquisar, mas e sempre peço a Deus para que me revele algo novo. Né? Eu estive buscando, estudando algumas coisas muito interessantes. E esse texto aqui, Deus ele atenta para a minha vida e para a sua vida, nada mais nada menos do que o nosso caminhar natural, como cristão, como servo de Deus, como enviado do Senhor. Porque cada cego que nós vemos na Bíblia que o Senhor Jesus ele cura, existe uma mensagem por trás daquele texto. Não é de ser curioso pensar de que Jesus curou tantos cegos, mas ele especifica em sua palavra que existe um de Betsaida, que existe um Bartimeu, que existe esse cego de nascença. Então nós podemos ver que existe uma mensagem que o Senhor Jesus, na sua palavra, ele sempre passa para os discípulos e hoje para nós que estamos meditando na sua palavra. Né? Foi bem dito aqui pela missionária Rose que o cego de Betsaida ele representa aquele que era um homem que morava, que vivia no mundo. E quando Jesus foi lá e curou ele, ele foi resgatado. Jesus disse: olha, não volte para o mundo, ou seja, não volte para Betsaida. Quando a gente pega o cego Bartimeu, você vê que é o único cego na Bíblia que vai citar uma referência, embora Bartimeu não seja o nome daquele cego. Bartimeu vem indicar que ele era filho de Timeu, mas ele tinha uma referência. Significa aquele homem que tinha uma identidade com Jesus, conhecia quem ele era, porque ele, quando clama a Jesus, ele vai falar assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então a gente vê que aquele homem, ele sabia as raízes do Senhor Jesus, ele conhecia, porém estava cego, desviado dos seus caminhos. A própria Bíblia vai falar que ele estava sentado à beira do caminho. E quando a gente olha para esse homem aqui, cego de nascença, a gente vai ver um homem que nasceu com essa deficiência. Embora os outros cegos, eles já enxergavam. Um dia eles tinham a visão, mas perderam. Esse aqui não. Esse aqui nasceu com isso. E o texto vai dizer que o Senhor Jesus estava passando e viu ele. E seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Porque de costume naquela época, se alguém nascesse com alguma deficiência, as pessoas logo atribuíam a ele algum pecado. Ou ele ou os pais pecaram.
Mas Jesus ele vai falar algo interessante. Olha, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse as obras de Deus. Então aqui uma dica para as nossas vidas. Às vezes pode ter alguma coisa em nossa vida faltando, até mesmo passando por alguma dificuldade. Mas lembre-se, aconteceu para que em mim e em você se manifeste as obras de Deus. Porque tudo que acontece em nossa vida, em mim e na sua vida como cristão, tudo acontece para que as obras de Deus sejam manifestadas, para que Deus venha a ser glorificado. Mas esse cego, ele representa um homem que, nascido em Jerusalém, dentro de Jerusalém, nasceu com uma deficiência, cego. E ele representa nós, o nosso caminhar hoje como cristão. Mas por quê? Porque se você olhar o decorrer do texto, nós vamos perceber que ele passou por um passo a passo de conversão com Cristo. Se você acompanhar comigo, você vê que ele tinha uma deficiência. Depois do encontro com Cristo, ele fez um processo muito estranho, né? Jesus ele cospe na terra, faz lodo e põe nos olhos do cego. E Jesus fala para ele: olha, vai e lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. Mas eu estava dando uma estudada sobre isso e eu me perguntei, falei, gente, que coisa interessante. Jesus cuspiu na terra para que fizesse um lodo e aplicasse nos olhos daquele cego. Que coisa mais estranha de se curar uma pessoa, né? Jesus poderia ter falado: olha, abre os seus olhos. Poderia ter falado assim: olha, tua fé te curou. Não, mas aquele cego era diferente, ele nasceu daquele jeito. Embora alguns estudiosos vão dizer que Jesus aplicou nele o que faltava. Porque se você pegar na história de Deus, quando ele começa a criar o mundo, ele cria um homem de quê? Do barro. Não é isso? Então, nada mais nada menos, Jesus coloca naquele homem um pedacinho de barro que faltava na vista dele. Glória a Deus. E quando ele fala assim, ó, vai e lava no tanque de Siloé, é como se ele tivesse falado assim: olha, coloquei em você o que faltava. Agora você precisa se lavar na água e enviar, e proclamar, e pregoar, e dizer o que eu fiz em você no meio de Jerusalém. Olha que interessante, que Deus me ministrou muito ao meu coração. Porque nós somos assim. Nós um dia éramos cegos. Um dia Deus colocou em mim e em você aquilo que faltava. E um dia nós descemos as águas e recebemos uma nova oportunidade. E um dia Deus nos enviou. E foi dito aqui nesta noite, na abertura do culto, eu e você declaramos que o Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia. E Ele nos enviou para pregar as boas novas. Glória a Deus. E isso aconteceu com aquele homem. E a gente logo se atenta com esse milagre. Quando ele lava os olhos, a Bíblia vai falar que ele volta vendo. Nós passamos por isso, nós agora passamos a enxergar. Nós agora começamos a ver coisas novas com o Senhor. Mas logo quando ele começa a caminhar, a Bíblia vai falar que vizinhos, homens, mulheres começaram a se perguntar um ao outro: olha, esse não era aquele cego que ficava mendigando? E uns diziam: parece com ele. Outros falavam assim: não é ele não. Mas o próprio cego fala: não sou eu. Você vê como é que até a aparência daquele homem mudou quando ele teve encontro com Jesus. Amém, Senhor. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando você tem um encontro com Jesus e Ele acrescenta em você o que faltava, nós passamos a ter uma aparência tão diferente que o mundo não reconhece mais. Amém. Isso tem que acontecer. Graças a Deus. Isso tem que espelhar em nós. Olha, nós não somos mais quem nós éramos. A ponto, duvido que alguém nunca passou por isso. Olha assim para você: poxa, aquele fulano não era, é ele mesmo? Duvido que não é assim. Eu já cansei de ouvir isso lá na rua onde eu moro. Aí tem dois testemunhos que sabem que eu era treva há uns anos atrás, e hoje pessoas não reconhecem o que Deus fez em minha vida. Mas louvado seja o nome do Senhor. Isso acontece com nós.
de algo muito parecido. Aleluia. Mas eu conversando com o Senhor no meu secreto, e eu falei, Senhor, isso é muito interessante. E eu orando, e Deus ministrou no meu coração algo muito interessante. É importante nós vermos milagre. Amém? Amém. O milagre aqui nessa passagem me chamou a atenção. Mas o Espírito Santo de Deus me chamou muito a atenção sobre o que aconteceu com esse cara que era cego, quando antes dele se encontrar com Jesus novamente. Ele passou por um caminho. Caminho era esse de que ele encontrou vizinhos, encontrou pessoas, mas também encontrou fariseus. Aleluia. Homens formados na lei do Senhor, na lei de Moisés, homens que conheciam a Torá. Os fariseus eram as pessoas que mais estudavam a Torá naquela época. Se você perguntasse para uma criança judeu daquela época, cada versículo ele ia citar para você de ponta a ponta. Então eles eram estudiosos para isso. Os fariseus, eles tinham esse conhecimento. Mas quando o milagre surge diante dele, um homem que era cego, surge diante dele e eles começam a indagar, olha, como que aconteceu isso? Ele era cego. Então você vê que eles, mesmo conhecedores da lei de Moisés, eles não conseguiam entender o que tinha acontecido com aquele cego. Eles conheciam muito da lei, mas não conheciam do poder de Deus. Não conheciam o poder que tinha o Espírito Santo de Deus. E Deus ministrou isso ao meu coração. E eu peço agora ajuda ao Espírito Santo para que possa ministrar em nossos corações. Porque quando a gente olha para esses fariseus, a gente vai encontrar uma história muito semelhante do que a gente encontra hoje em dia. Por quê? Porque hoje a gente vê pessoas egocêntricas, talvez que conhecem a Bíblia de frente e atrás, mas um encontro verdadeiro com Deus ele ainda não teve. Não sabe diferenciar. Quantas das vezes eu e você, com o milagre de Deus, já aparecemos nessas portas adentro e alguém, talvez conhecedor da palavra, já não atirou uma palavra contrária contra as nossas vidas. Pessoas que deveria estar entendendo o que acontece comigo e com você, elas não entendem. Porque os fariseus aqui nessa época, eles eram homens cheios da palavra, cheios da lei de Deus, mas também eles eram cheios de si próprio. Eram cheios do ego deles. E isso jamais vai bater com o que Deus tem para as nossas vidas. Porque quando se trata de milagre, se trata de poder de Deus. Mas quando se trata do nosso ego com o poder de Deus, ela não se encaixa. Tanto que o próprio Jesus, um dia, ele combateu as palavras dos fariseus que vieram diante dele e falaram assim, Senhor, olha, foi criada a lei de Moisés do divórcio e tal, o que o Senhor acha disso? E o próprio Jesus ele vai falar assim, olha, vós conheceis a lei, mas não conhece o poder de Deus. Aleluia. E Deus ele falava no meu coração, quantos de nós às vezes já não passamos por isso? Olha a caminhada desse homem. Depois que ele passou pelos vizinhos, ele foi se encontrar com os fariseus, que foi levado a ele para se interrogar do que tinha acontecido com ele. E a primeira coisa que o fariseu perguntou para ele foi, me explica isso daí, como que aconteceu? E o homem vai falar, olha, eu encontrei com um homem, ele aplicou lodo aos meus olhos, lavei com um tanque de Siloé, e agora estou vendo. Se você parar para analisar o caminho desse homem, é o nosso caminho. Porque muitos já nos injuriaram, já nos caluniaram. E às vezes, essas pessoas que muitas vezes nos entristecem são pessoas que, infelizmente, estão dentro da casa do Senhor, dentro de Jerusalém. Às vezes não se encaixa muitas coisas, mas isso é verdade. Embora eu já me entristeci muito, uma vez eu me desviei da casa do Senhor por causa de pessoas que se diziam ser cheios de Deus. Ah, Ricardo, mas você deixou a casa de Deus por causa de homens? Não, mas por causa da falha de homens.
Pessoas que às vezes não sabem medir o que falam, ou que às vezes não sabem entender o que Deus está fazendo em sua vida. Mas quando esse homem, que era cego de nascença, ele de tanto dialogar com esses fariseus, os fariseus já não tinham mais como entender aquilo que estava acontecendo. E eles falaram assim: olha, eu vou chamar os pais deles para ver se isso que aconteceu era fato. Vocês vê o texto aí antes do versículo 39, você vai ver que mandaram chamar os pais do cara que era cego, só para testificar se realmente ele era cego, para ver se realmente ele nasceu com aquela doença, porque eles não conheciam o poder de Deus. E quando chamaram os pais dele falaram: olha, esse é o nosso filho, e ele nasceu cego sim. Agora, como que ele voltou a enxergar, nós não sabemos. Pergunte a ele, porque ele tem idade para responder por si mesmo. Aleluia. E os fariseus, não contentes, perguntou: olha, fala para mim, como que isso aconteceu com você? E ele, pela terceira vez, ele vai responder. E vai dizer sim, uma frase diferente para os fariseus: olha, já te expliquei, mas se vocês não querem acreditar, é porque vocês querem se tornar um discípulo dele. Gente, a incredulidade daqueles fariseus era uma coisa impressionante. Sabe o que Deus ministrou no meu coração a respeito disso? Que muitas das vezes a incredulidade cega o entendimento da gente em relação ao que Deus tem para as nossas vidas. Porque se aqueles fariseus eles fossem realmente credores em Jesus, imagine como ferramenta eles seriam usados ali naquele momento. Mas não, eles não criam. Eles não queriam aceitar que um homem chamado Jesus ele tivesse o poder para curar. Eles não aceitavam isso. E isso não é diferente hoje em nossas vidas. Porque quando a gente olha para muitas coisas que acontecem, a gente vê em momentos desse aqui de confronto, dúvidas nascendo no coração. Poxa, será que Deus realmente pode fazer aquilo? Será que Deus pode operar nessa situação? Essa dúvida, muitas das vezes, impede a gente enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. E isso estava acontecendo com aqueles homens. Eles não criam naquele cego que foi curado. Por isso eles não entendiam o milagre que Jesus tinha realizado na vida deles. Mas olha uma coisa boa para as nossas vidas. Porque foi um processo que aquele cego passou de ser curado, de ser lavado, de ser enviado. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. A parte do enviado. E todo pela crítica. Pessoas criticando, apontando o que aconteceu. Será que foi? Será que não foi? E todos aqui também, um dia passou por pessoas jogando palavras contrárias sobre o que Deus fez na minha e na sua vida. Mas olha uma coisa muito interessante para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus vai falar o sermão, o famoso sermão da montanha. E lá no versículo 10 ele vai falar uma coisa assim: olha, bem-aventurados sois vós que passam a ser perseguidos e injuriados por causa do meu nome. Se isso está acontecendo, é porque nós estamos no caminho certo. Aleluia. Isso é uma coisa muito natural de acontecer. Por isso que eu disse no começo, a história desse homem é algo natural da nossa vida. Oh, Deus. Porque de uma forma muito estranha, Deus agiu já na nossa vida. Aleluia. Estranha e natural. Glória a Deus. E de forma rápida. Aconteceu muitas coisas. Se eu olhar para trás, hoje mesmo eu estava lendo a minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, não essa,
na capa dela está escrito um versículo que a pessoa que me presenteou, a Bíblia escreveu para mim dizer. Eu li aquele dizer, meditando nela, e eu olhei a data. Estava lá dia 11 de agosto de 2015. Falei, Senhor, eu voltei para Ti em 2015. Faz 5 anos que eu retomei a minha caminhada. E foi tantas coisas boas que aconteceu em minha vida, tantos milagres acontecidos. Graças a Deus. Mas também tantas coisas que se levantaram contra a minha vida. Mas eu louvo e glorifico a Deus, que através dessa palavra ministrada ao meu coração, eu vi que é apenas um processo natural de nós que somos enviados pelo Senhor Jesus. Foi dito aqui nesta noite, eu glorifiquei muito a Deus, que o Espírito do Senhor está sobre nós. É como se o milagre daquele cego fosse o Espírito Santo. Jesus acrescentando nele o que faltara. Quando nós recebemos do Senhor o Espírito Santo, Ele acrescentou em nós o que faltava em nossa vida, para que nós possamos ir e ser enviado. Quando a gente chega nesse versículo 39, está escrito algo muito interessante. Está dizendo assim, olha, disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. É muito importante a gente entender que o Senhor, Ele abriu os nossos olhos. Aleluia. Para que nós possamos enxergar de uma forma diferente. Mas Jesus disse aqui que Ele veio para juízo. Se aquele homem fosse uma pessoa igual aquele fariseu, ele continuaria cego. Porque o texto vai nos relatar que esse cego era de Jerusalém. E muitos fariseus eram dali. Existiam muitas pessoas cegas no meio de Jesus, no meio do milagre, e não conseguiam enxergar e nem identificar quem era quem. Mas Jesus, quando disse que eu vim para juízo, Ele veio falando para o cego, que era cego. Falou assim, olha, você era uma pessoa enferma, necessitada do meu agir. E Deus agiu nele. Jesus enxergou ali a necessidade de uma ação. Não enxergou um sinal de prepotência, talvez uma soberba. Não. E quando ele foi curado, ele continuou da mesma forma. Continuou humilde, enviando, mostrando o que Deus tinha feito com ele. E Jesus aqui fala, olha, eu vim para juízo. E aqueles que achavam que enxergava, estavam cegos. Vai falar que não existe isso hoje em nosso meio. Pessoas que acham que enxergam a gente, mas estão levando o Evangelho num comodismo, num pé da letra. Estão cegos. O poder de Deus se manifestando no meio do mundo, da igreja, e muitas pessoas dormindo, achando que conhecem a palavra de Deus, o poder de Deus. Por que que hoje nós não vemos pessoas cegas de nascença sendo curadas hoje no nosso meio? Por que que nós não vemos hoje alguém falando levanta e anda, e ele levanta e anda? Por quê? Você vê que a incredulidade dos fariseus era muitas, e o cego era um. Maioria, o que não crê. Minoria, o que recebe o milagre. Meu Deus. Mas olhe para si mesmo. Hoje nós estamos aqui. E você recebeu o milagre, o fôlego de vida, e está de pé para continuar. Mas se você olhar para fora, tem muitos ainda que não creem. E a gente tenta botar uma culpa em alguém. Poxa, Deus não age. Age sim, para aqueles que se prontificam, que abram o seu coração e falam, Senhor, eu necessito, eu quero enxergar, eu quero andar. Hoje você não vê isso, está difícil. Muitas pessoas cheias de si próprio, e difícil de se encher de Deus. Mas quando eu falei, Senhor, trata em mim essa palavra, porque eu sempre falo em minhas orações, Senhor, me encha de Ti, que não seja eu em lugar nenhum onde eu estiver, mas que seja o Senhor.
né? Porque eu anseio muito que um dia Deus ele faça o que Ele bem entenda com a minha vida. Eu desejo muito isso e busco isso com o meu coração, mas eu sinto que ainda sou tão imperfeito. Mas a minha prontidão é de estar fazendo o melhor para Deus. E às vezes a gente olha para o lado e vê pessoas com talento nas mãos, mas negligenciando muitas coisas. E às vezes a gente fala assim: Senhor, o mundo está tão perdido, porque o Senhor não volta logo? Ah, se o Senhor voltasse, quantas pessoas ficariam de fora do reino de Deus? Olha, Jesus não voltou, eu creio que foi pela misericórdia de Deus, porque senão ficaria muitos de fora. Mas Deus é bom demais para as nossas vidas, e tão bom que Ele deixou a sua palavra como uma bússola, para que nós possamos nos espelhar todos os dias, meditar nela e praticar aquilo que está aqui. E se eu e você um dia fomos cegos, e hoje nós encerramos, pratique o que é esse tanque. Seja um enviado. Mostre a glória de Deus sobre a sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o que se levante, pessoas vão levantar sim, vão criticar sim. Talvez aquele que esteja do seu lado possa ser aquele que te aponta, mas isso não importa. O que importa é que você seja enviado. Continue proclamando o nome do Senhor Jesus, proclamando aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela bem diz: quando todos nesse mundo ouverem falar do Evangelho do Senhor, aí sim virá o fim. Então, tudo está sob o controle de Deus, mas confiado em nossas mãos. Aqueles que um dia era cego, que agora enxerga. O próprio cego relatou isso aqui no texto: olha, se esse homem que me curou é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu enxergo. Hoje nós enxergamos, e nós temos que espelhar isso. Glória a Deus. E não se acovardar. Aleluia, Jesus. E não se espante se muitas decepções vier de dentro de Jerusalém. Aqui, ele vivia dentro de Jerusalém. E muitos eram que não criam. Não se assuste com isso. Eu estava conversando com uma pessoa que eu estou tentando ganhar para Cristo, e ela trabalha comigo. Ela é desviada. E eu sempre falo de Jesus para ela, e ela criou um bloqueio no coração de que ela associou um erro dentro da igreja, qual ela fez ela desviar. E eu sempre converso com ela tentando tirar isso do coração dela. E uma vez ela falou isso para mim: olha, eu não volto porque é muita coisa errada dentro da igreja. É triste a gente ouvir isso. É muito triste, porque no lugar que nós temos que ver referência de caráter cristão, nós escutamos esse tipo de referência. Meu Deus. Nós escutamos essas coisas. E eu vou falar para ela que isso não é verdade. É verdade, infelizmente. Meu Deus. Eu vou falar, Jesus. É verdade. E eu conversando com ela, falei: olha, põe seus olhos em Cristo. Aleluia. Porque Ele que um dia te levou às águas, fez você reconhecer quem você é. E ela falou assim: eu já tentei uma vez, mas eu tive o mesmo problema. Falei: olha, é complicado, porque igreja perfeita só no céu. Lá nós iremos adorar com perfeição. Mas até nós chegarmos lá, nós temos que saber lidar com essas coisas. Às vezes a gente fala assim: poxa, a pessoa não estava orando para Jesus. Como não? Estava. Porque às vezes, se você desvia porque não está olhando para Jesus, sim. Mas olha, sabe o que a gente... se a gente olhar para uma criança, ela tem o tempo certo de você carregar ela no colo, né? Se você deixar a criança no colo com 6 meses e depois botar no chão, ela vai cair. Ela só vai aprender a andar com suas pernas depois de uns anos de firmeza. Mas infelizmente hoje pessoas estão caindo porque estão se ferindo
antes do tempo de saber caminhar sozinha. Então a culpa não é dela. A culpa somos nós, às vezes, que negligenciamos isso. E eu escuto o testemunho dela, ela é uma grande amiga minha, ela foi quem me presenteou com essa Bíblia. Eu falei assim, Senhor, eu sou uma pessoa desviada, me presenteou com uma Bíblia de estudo. Não, mas eu tenho certeza, eu creio que Deus está trabalhando na vida dela. E ela tem um chamado de Deus. E vai se concluir. Mas, infelizmente, a gente escuta esse tipo de testemunho hoje. Como se não deveria ser dessa forma. Nós temos que esperar a glória de Deus. Temos que esperar que somos enviados do Senhor. Temos que esperar aquilo que Deus fez em nossa vida. Mas quando a gente começa a desviar o foco disso, a gente começa a se tornar como esses fariseus aqui. Confrontantes, contra milagres, não aceitando o que está acontecendo. Então que a palavra de Deus refletiu muito em meu coração foi sobre isso. Olha, se comporte muito bem como enviado do Senhor. Porque através disso, Aleluia. nós vamos ganhar muitas almas para Cristo. Caso contrário, nós seremos uma pessoa que vai servir como ferramenta para desviar alguém. Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui para fazer a diferença. E cada um que está aqui nessa noite carrega o ídolo, o enviado do Senhor, o milagre andando nessa terra. Aleluia. Eu convido a todos para se colocarem de pé. Meu em nome Deus. de Jesus, até que o Senhor falar ao meu coração. Confesso que teve coisas que o Senhor ministraram ao meu coração agora. Aleluia. Porque antes de sair de casa eu estava até conversando com a minha esposa que hoje eu tive um dia muito cansativo, atribulado. E quando eu saí do serviço eu falei assim, eu vou dar mais uma meditada na sua palavra, porque hoje eu vou estar naquela tribuna. E quando eu cheguei em casa eu parei para sentar, um amigo me liga, e até o tempo que eu tive para ler, agora eu não tive, antes de vir para a casa do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus Ele nos conduziu e me conduziu aqui nessa noite. Aleluia. Eu vou fazer uma oração. Meu Deus, ô Eu glória. vou pedir ao Senhor que Aleluia. continuar essa obra perfeita que o Senhor tem feito em nossas vidas, Aleluia. para que nós possamos dar o testemunho de enviado do Senhor. É verdade. Deus, em nome de Jesus, Aleluia. primeiramente, Senhor, estamos aqui em Tua presença, Pai. Senhor Deus, para te agradecer, te glorificar e te exaltar, Pai. Pai, eu quero te dar graças porque nesta noite, Pai, o Senhor, aleluia, tratou em meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração da Tua igreja. Pai, Senhor querido, mas eu quero pedir ao Senhor que continue, em nome de Jesus, a fazer essa sua obra feita em nossos corações. A sua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para continuar e ir até o final, até a vida de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, confessando que a gente tem tido corações dependentes do Senhor, Senhor. Que nós estamos aqui, Senhor, para transmitir a sua palavra, proclamar o teu evangelho, mas também estamos aqui para ser moldados todos os dias pelas suas mãos, Pai. Para que possamos sim fazer o ID do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos conduziu aqui a esta casa. Pai, o Senhor até aqui tem nos sustentado. Pai, mas continue conosco. Continue, Senhor, a ministrar em nossos corações. Mas eu quero que a tua glória, o teu poder, venha se manifestar em nós todos os dias. Vai fazer despertar em nós o desejo de continuar te servindo com humildade e coração, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Assim, ó Deus, eu te oro nesta manhã, te glorificando, te exaltando e te adorando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus.